Sabe aquele cansaço profundo que parece que vem da alma e que a gente nem sabe explicar de onde surgiu? Aquela sensação de estar sempre correndo uma maratona, mas sem nenhuma linha de chegada à vista? Pois é, a explicação para isso pode estar numa ideia muito poderosa. O tipo de sofrimento psicológico que a gente vive hoje é radicalmente diferente do que as gerações passadas sentiram. E olha, entender essa virada de chave é o primeiro grande passo para a gente conseguir finalmente respirar um pouco. E essa frase, nossa, ela resume tudo de uma forma perfeita. Pensa bem, a gente saiu de uma lógica de repressão para uma lógica de esgotamento. Isso muda o jogo por completo. A luta não é mais contra um não pode que vem de fora, de uma autoridade. Não. A batalha agora é interna. É contra um cansaço que parece que grudou na gente e simplesmente não vai embora. Tá, mas por que a gente se sente tão esgotado assim? A resposta está numa mudança gigantesca. Uma mudança na estrutura da nossa sociedade. Vamos dar uma olhada em como a gente foi de um mundo cheio de proibições para um mundo que exige o tempo todo uma performance impecável. E aqui a diferença fica cristalina. Dá uma olhada. Antigamente, na chamada sociedade disciplinar, a palavra de ordem era "você não pode". O grande conflito era com a autoridade, com uma regra que vinha de fora. E hoje? Hoje é o exato oposto. É a sociedade do desempenho, que grita aos quatro ventos: você consegue, você pode tudo. A pressão não vem mais de um chefe, de uma lei. Ela vem de dentro. A grande batalha, hoje em dia, é travada contra nós mesmos. E claro, essa mudança social transformou completamente aquela nossa vozinha interna. Sabe o tal do superego, o nosso crítico? Bom, o de antigamente era bem direto. Você não tem permissão para fazer isso. Ele impunha limites. Já o nosso crítico interno de hoje, é insaciável. Ele não para de sussurrar. Você não fez o suficiente, dava para ser melhor, você tá ficando para trás. É uma cobrança que nunca acaba. Beleza. Isso tudo é teoria, né? Mas na prática, no dia a dia, como a gente sente isso na pele? Quais são os sintomas que essa pressão toda causa? Vamos olhar mais de perto para os sinais dessa nova forma de exaustão. E aqui está o pulo do gato. Aquela sensação de burnout, de estar no limite, não é fraqueza, não é uma falha de caráter. É um processo. É o resultado da gente ter se tornado nosso próprio capataz, nosso próprio chefe carrasco. Nós mesmos nos colocamos nesse ciclo sem fim de autoexploração. E os sinais, aposto que são bem familiares, né? Aquele comportamento superfuncional de quem parece dar conta de tudo, mas por dentro está em pedaços. A autodemanda brutal, que não perdoa um erro. A culpa que aparece só de a gente pensar em tirar uma folga. A ideia perigosa de que o nosso valor como pessoa é o nosso desempenho. E claro, aquela sensação crônica, constante, de que a gente está sempre atrasado, sempre devendo alguma coisa. E aí, quando a gente se sente assim, qual é a primeira reação? Geralmente é cair numa armadilha. Uma armadilha muito comum e que, na verdade, só piora as coisas. A gente precisa falar sobre isso. É exatamente isso. Tentar se motivar ou motivar alguém que já está no limite é literalmente jogar a gasolina no fogo. A pessoa não precisa de mais um vai que você consegue. Ela já está operando no vermelho, muito além da capacidade. Forçar mais performance só aprofunda o buraco da autoexploração. É a receita para o desastre. Então tá, se forçar a barra com mais motivação não funciona, o que é que funciona? Felizmente, existe um caminho, uma nova abordagem terapêutica que não busca mais desempenho, mas sim reconexão. E esse processo é uma jornada, com alguns passos que são cruciais. Primeiro de tudo, tem que desmontar essa lógica de que o nosso valor está na nossa produtividade. Segundo, dar nome ao que está acontecendo, chamar de autoexploração. Terceiro, e essa parte é difícil, aprender a lidar com o vazio, com o silêncio, sem a necessidade de preencher tudo com tarefas. O quarto passo é essencial, aprender a diferenciar o que é um desejo genuíno do que é uma pura cobrança interna. E por fim, com base nisso tudo, começar a construir limites internos, aqueles que a gente mesmo se impõe de forma saudável. E no fim, essa jornada toda pode ser resumida em uma única pergunta. Uma pergunta que serve como uma ferramenta poderosa para o dia a dia. Antes de fazer qualquer coisa, é parar e se perguntar: eu estou fazendo isso por desejo ou por uma cobrança? Só essa pergunta, ela já começa a desarmar a lógica da performance. Porque no final das contas, o custo dessa sociedade do cansaço é muito mais alto do que só a fadiga. O verdadeiro preço que a gente paga é a desconexão. A gente se desconecta de quem realmente é, dos nossos desejos autênticos. A gente acaba vivendo para manter uma imagem de performance e esquece de viver para si mesmo. E essa ideia final,
ela fecha o raciocínio de forma brilhante. A solução não é aprender a funcionar melhor, não é se tornar mais produtivo dentro de um sistema que, por natureza, nos esgota. O verdadeiro objetivo é conseguir sair da lógica que nos adoece, é ter a coragem de questionar as regras do jogo.